Uma boa noite a todos. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista após a vitória do Guarani sobre o Londrina por 3-0 aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos iniciar com as perguntas feitas pelos jornalistas. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. É claro que no segundo tempo o Guarani foi muito mais ofensivo, conseguiu ter qualidade para vencer o bloqueio da equipe do Londrina. O que aconteceu nesse segundo tempo e o que é preciso fazer para não ficar sem ação diante de uma defesa fechada? É a individualidade e a criatividade dos jogadores de qualidade do ataque que em alguns momentos faz falta ao Guarani? Bom, eu acho que o jogo de hoje ele teve algumas particularidades que foram novas, né, para nós que não estavam mais habituados ao cotidiano dos jogos. Primeiro que foi a volta do torcedor, jogar com o torcedor a nosso favor dentro do campo, com certeza é uma dinâmica diferente. E isso traz algumas coisas que a equipe, em alguns momentos, sentiu isso, principalmente no primeiro tempo. A equipe ficou muito nervosa porque não conseguiu abrir o placar nos primeiros minutos, né, que nós fizemos uma pressão interessante, conseguimos algumas finalizações, até criamos algumas oportunidades de gol, mas acabamos não conseguindo converter. E a partir do momento que o primeiro tempo foi rolando e a equipe do Londrina numa postura extremamente defensiva, jogando todos os atletas atrás da linha da bola, procurando preencher principalmente a entrada da área do seu campo, e isso criou uma dificuldade e a gente foi ficando nervoso, foi começando a acelerar os passes, com muitos passes verticais, e eram esses passes extremamente perigosos, porque o Londrina tinha a única jogada que era o contra-ataque, em transição com velocidade. E isso nós conseguimos consertar no intervalo, né? Junto com algumas outras correções de posicionamento, principalmente os posicionamentos dos nossos laterais, do Diogo e do Bidu. E no segundo tempo, né, com essa melhora do posicionamento, a equipe já mais tranquila, em função de estar voltando a jogar e tentando buscar o resultado, a equipe voltou a se encontrar, começou a ter principalmente os laterais ativos nas construções das jogadas, principalmente pela beirada do campo, já que o Londrina, mais uma vez, congestionava o setor de meio campo, e as jogadas começaram a se desenvolver, né? Nós tivemos logo a oportunidade de ter feito o gol, mesmo antes do primeiro gol ter saído, e o primeiro gol nosso, uma jogada extremamente trabalhada pelo lado do campo, a inversão para o lateral do lado oposto, né? E a bola jogada para dentro da área e o nosso atacante tendo a oportunidade de fazer. E após o primeiro gol, aí o Guarani tomou conta da partida, né? Foi muito superior, fez o segundo, fez o terceiro, poderia até ter feito o quarto, pelas oportunidades que criou, pelas oportunidades que teve a seu favor, e fez uma bela vitória, uma vitória extremamente importante, que somamos mais 3 pontos, voltamos aí a ter o segundo melhor ataque da competição, com 40 gols em 29 jogos, é um dado extremamente expressivo para essa equipe, que não tem um centroavante, um definidor de jogada que esteja na liderança de sua artilharia, mas tem que um grupo completo marcando, participando ativamente das jogadas, e isso é muito bom, e mostra que o trabalho é bem desenvolvido, e vamos continuar trabalhando em busca de tentar alcançar uma das 4 vagas que vai dar o direito ao acesso na próxima temporada. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, depois de 3 jogos, a vitória em casa por um placar elástico, gostaria que você falasse não somente sobre o futebol apresentado pelo Guarani, mas o quanto é difícil jogar contra uma equipe que joga apenas por uma bola. Isso é uma dificuldade quando a gente vai enfrentar uma equipe que não está bem colocada na competição, porque vem para um jogo fora de casa, sabendo que o Guarani tem um bom futebol, um futebol de propor o jogo, de agressividade, e acaba se fechando, tentando nos bloquear, tentando nos dificultar, ocupando os espaços, principalmente os espaços defensivos. Hoje nós tivemos uma certa dificuldade no primeiro tempo, principalmente após os 15, 20 minutos da etapa inicial, onde eu acredito que muito mais o nervosismo por estar jogando novamente com a presença do torcedor e querer fazer uma grande apresentação, a gente acabou se perdendo nesses momentos e proporcionou até ao adversário alguns contra-ataques que poderiam ter nos complicado. Mas no intervalo corrigimos essa ansiedade, esse nervosismo, ajustamos o posicionamento principalmente dos laterais, o próprio posicionamento do Bruno Silva também, para que a gente pudesse estar
como de costume, está desenvolvendo o nosso jogo, principalmente dentro de casa, com toques rápidos, com movimentação, e foi isso que aconteceu no segundo tempo. Um segundo tempo envolvente, onde o Guarani foi superior, construiu uma bela vitória, e uma vitória que dá moral, dá confiança para que a gente possa continuar na luta aí pelas primeiras colocações. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, parabéns pela vitória. Gostaria que você analisasse, né, uma vitória importante como essa, de goleada, e também que você falasse, né, da experiência de contar com a volta do torcedor do Guarani depois de mais aí de 500 dias. O torcedor é fundamental nesse processo, né, principalmente na campanha que o Guarani faz, uma campanha... acredito que seja a melhor campanha dos últimos anos dentro da Série B do Guarani, uma campanha onde a equipe sempre figurou nas primeiras colocações, uma campanha onde a equipe joga um futebol para frente, um futebol ofensivo, haja vista que é o segundo ataque da competição, com 40 gols marcados em 29 partidas, isso mostra o poder de ofensivo que essa equipe tem. Então, assim, o torcedor ele é fundamental nesse processo. O torcedor hoje matou um pouco dessa saudade de estar novamente no Brinco de Ouro, e a expectativa é que nos próximos jogos, né, o torcedor ele volte a cada vez mais estar presente na competição e possa continuar nos apoiando, que ele vai ser peça fundamental nessa luta, nessa busca por uma dessas 4 primeiras vagas. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Quando o Guarani fez o gol, você preparava 3 modificações, né? E todo mundo voltou para o banco. O Guarani sentia muita dificuldade naquele momento. E aí, quando fez o gol, você entendeu que o jogo ia se abrir? Porque assim, o adversário ele veio com uma ideia de jogo totalmente definida, né? Bem consolidada, de jogar bastante defensivamente, jogar por uma bola e tentar nos dificultar, nos bloquear. E nós, naquele momento, entendíamos que precisávamos criar alguns fatos novos, por isso queríamos fazer algumas alterações, visando na melhoria da equipe, também dar uma característica diferente para alguns atletas, para que a gente pudesse tentar a vitória, que era o que nos interessava. Naquele momento, acabou saindo o primeiro gol, numa belíssima jogada, uma jogada de inversão de lado, muito bem construída. E a partir do primeiro gol, o jogo foi outro, né? A equipe do Guarani tomou conta das ações, foi absoluto, foi dominante, né? Fez o segundo, fez o terceiro, poderia ter feito o quarto. E aí as alterações elas aconteceram naturalmente, por característica, por merecimento, por testar uma nova situação de jogo que foi colocada, se eu não estiver enganado, em torno dos 25, 30 minutos finais, com 3 volantes de marcação no meio-campo e tendo um meia de circulação, de flutuação entre os volantes e os zagueiros do adversário. E foi uma situação extremamente interessante, tanto com o Regis como o próprio Andrigo, e foi uma situação trabalhada durante a semana e de muito entendimento pelos atletas, e isso deu resultado dentro da partida, onde a gente conseguiu ali as nossas melhores oportunidades, porque tanto o Regis como o Andrigo tiveram uma liberdade maior do aspecto de marcação, para que jogassem mais no aspecto de criação, e onde nós criamos ali mais oportunidades, tivemos mais ainda o controle do jogo, mas saio daqui extremamente positivo pelo momento que essa equipe vive, né? Um momento onde foi cobrada pelos 3 resultados que não foram de vitória, mas que mais uma vez respondeu bem, com uma força expressiva, que coloca o Guarani de novo na briga, um Guarani que vai lutar com todas as suas forças, mesmo lutando com equipes com um poderio até estrutural e financeiro melhor do que o nosso, mas que o Guarani, dentro das condições que tem, faz uma campanha altamente positiva, e uma campanha que vai brigar até o final de nossas forças para tentar conquistar uma dessas 4 vagas que estão aí em disputa. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Guarani tem 45 pontos, está próximo da zona de classificação. Lógico, campeonato de pontos corridos, todo jogo é importante. Mas você considera que esta semana de preparação para o jogo contra o CRB será a semana mais importante da equipe na competição? Não vejo dessa forma. Eu acho que é uma semana importante.
como vai ser a semana contra o Confiança, depois do CRB, como vai ser a semana do Vasco, do Avaí, do Goiás, do Brasil, do Vila Nova. Eu acho que o momento é um momento de arrancada, um momento de definição. Existe, por mais que sejam poucas partidas, mas é muito campeonato ainda pela frente. São 27 pontos ainda em disputa, é uma pontuação alta existente e a gente tem que estar toda rodada pontuando, porque a gente tem que continuar nessa briga, continuar nessa luta. Vão existir muitos confrontos ainda, como o próprio CRB na próxima rodada, mas ao que se desenha, o Guarani tem nas 3 últimas rodadas confrontos diretos contra possíveis colocados do G4. Então, é chegar nesse momento, nessas últimas rodadas, das 3 últimas rodadas, com 2 jogos sendo feitos dentro do Brinco de Ouro, chegar em condições, quem sabe, de tentar buscar uma dessas vagas. Thiago Caetano, Vida Nova FM, Americana. Daniel, parabéns pela vitória, uma vitória importante, o Guarani precisava, né, dessa recuperação. Eu queria que você destacasse a importância do jogador do Bidu, hoje, que fez um grande jogo novamente. O Bruno Silva, volante, a regularidade desse jogador, como esses jogadores é importante no seu esquema tático. E do trio de ataque, o que muda quando joga Todinho, Bruno Sábio e Júlio César? Olha, Bruno e Bidu são jogadores que vêm fazendo um grande campeonato, junto com... Eu acredito que o Guarani, como um todo, ele faz uma grande competição. Todos os atletas têm se mostrado o seu potencial nas oportunidades que estão tendo. É lógico que uns mais, outros menos, mas todo mundo, quando exigido, tem mostrado a sua condição, a sua qualidade, e isso é o que tem feito o Guarani chegar onde está. É a força do grupo, porque individualmente ninguém consegue nada, ninguém consegue atingir seus objetivos se pensar de forma individual, e é a força desse coletivo que tem demonstrado a força do Guarani, que consegue vitórias importantes, consegue jogar bem, consegue jogar de forma ofensiva, como é a sua tradição, e é a forma como a gente vai continuar trabalhando. Sobre o trio de ataque, hoje nós optamos por um trio mais de mobilidade novamente. A gente tem que ter uma certa paciência. Vou citar especificamente o Todinho, que foi um atleta que não jogou ainda durante toda a competição, teve que ser colocado dentro da equipe, porque a gente entendeu que era a melhor opção naquele momento para tentar ser um ataque de mais mobilidade, de mais envolvimento em cima de defesas mais estáticas, e hoje funcionou, principalmente no segundo tempo, conseguimos criar boas oportunidades, vamos seguir trabalhando, sempre analisando o adversário, aquilo que o adversário possa produzir, e a gente também sempre criando fatos novos, como até criamos hoje, né, no segundo tempo, com um modelo tático diferente, onde a equipe possa apresentar mudanças para estar sempre conquistando os resultados positivos. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite, parabéns pela vitória. Mais uma vez ficou claro, né, que o Alan Vitor se encaixa, né? Deu certo nesse time do Guarani. Ele entrou e deu mais mobilidade no campo ofensivo. Com esse desempenho, podemos ver o Alan Vitor mais vezes nesse time do Guarani? E eu também gostaria que você desse a sua opinião sobre o desempenho e a volta do Diogo Matheus. Bom, com respeito ao Alan, é um atleta importante, como todos são, tem demonstrado o seu potencial. Agora, como atleta novo, junto com outros atletas novos que nós temos, é um atleta que oscila dentro de uma temporada tão longa como é a temporada do Guarani. Para esses atletas que atuam um pouco e não estão dando tantas oportunidades de estar iniciando as partidas, eles são muito observados dentro dos treinamentos. E o Alan não é diferente disso. Eu até havia conversado com ele há algumas semanas do potencial que ele tinha e de como ele deveria estar diariamente produzindo dentro dos treinamentos para continuar ganhando suas condições. É um atleta que evoluiu ultimamente e hoje, por merecimento, acabou tendo novamente uma boa oportunidade, como o Pablo também era um atleta que não teve outras oportunidades em outros jogos, hoje acabou entrando, fazendo também um gol importante. O próprio Índio, que entrou hoje dentro de um esquema tático diferente, o próprio Tony, o próprio Renan, que em alguns casos entrou, o Matheus já teve suas oportunidades, o próprio Lucão e o Maxwell. Eu acho que assim, são jogadores com características diferentes que são analisados a todo momento e a gente dentro de um merecimento, dentro de uma coerência e analisando muito o que a equipe vai estar precisando, não o lado individual,
vai estar sempre procurando utilizar os melhores atletas, sempre na busca dos melhores resultados, que é o que interessa, né? As vitórias do Guarani, as vitórias para coroar a presença do seu torcedor, o torcedor que é atuante e vibrante, e eu tenho certeza que o Guarani vai passar, o torcedor do Guarani vai passar um final de semana tranquilo, comemorando uma grande vitória que foi alcançada aqui dentro de casa, uma pontuação que onde o Guarani não alcançava desde talvez a volta da Série B, e onde que o Guarani vai continuar brigando pelas primeiras posições, que é o lugar dele, procurando estar aí na disputa de, quem sabe, buscar uma dessas vagas para voltar à Série A da próxima temporada. Com relação ao Diogo, foi uma escolha que nós fizemos hoje de estar iniciando com a volta do Diogo, um atleta que é importante para o grupo, o Lud, que acho que provou o seu potencial, que foi um atleta que também, dentro dos treinamentos, ganhou a sua oportunidade quando teve a lesão do Diogo e aproveitou-as muito bem dentro do seu estilo de jogo, dentro das suas características. É um atleta que está totalmente inserido desse contexto. E a gente vai seguir trabalhando, né, tendo o cuidado com todos os atletas, porque todos são importantes. E volto a dizer, se o Guarani hoje está nesse momento, é pela força que esse grupo tem, de todos os atletas estarem trabalhando focados, né, embutidos no objetivo, que é tentar buscar uma dessas 4 vagas lá na frente. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel, parabéns pela vitória. Gostaria que você comentasse sobre as alterações e a mudança do Guarani, né? Começou a envolver mais o time do Londrina, conseguiu os 2 gols após a entrada dos jogadores ali no setor ofensivo e com o Andrigo conseguindo pifar essa bola para os atacantes, coisa que não acontecia no primeiro tempo, né? Não, eu acho que assim, o jogo foi diferente no segundo tempo. O Guarani foi mais criativo, teve mais tranquilidade com a posse de bola, com a circulação de bola. Os atletas tiveram mais o controle das ações, e por isso que o Guarani começou a criar as oportunidades. E a partir do primeiro gol, aí toda a dinâmica da partida ela foi alterada, né? O Londrina, que jogava por uma única bola, por um jeito de atuar extremamente defensivo, teve que começar a sair mais para o jogo, e começou a dar ainda mais espaço para que a nossa equipe pudesse criar as oportunidades que criou e conquistasse o resultado que fez. As mudanças de colocar 3 homens mais fortes de mais marcação, mas com uma liberdade para o Rodrigo, com o próprio Índio chegando pelo lado esquerdo, é para dar a força e a sustentação que nós queríamos da parte física de marcação, mas sem perder a ofensividade. E isso ficou comprovado, que mesmo tendo o próprio Regis, depois o próprio Andrigo mais solto ali na frente desses 3 homens, criou uma dificuldade maior para a equipe do Londrina, onde esses atletas conseguiram distribuir melhor as bolas, né, e tendo 2 homens de beirada, tanto o Alan quanto o Sávio, né, construir boas oportunidades. Então, assim, foram situações que aconteceram hoje, que foram produtivas, foram de boa qualidade, e fez com que a equipe produzisse e conquistasse a bela vitória que conquistou. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, gostaria que você comentasse um pouco sobre as inversões de lado durante o jogo. No primeiro tempo, a gente viu o Guarani muito lento e muito previsível, invertendo a bola pelos zagueiros, e no segundo tempo, mais próximo, né, principalmente no final do segundo tempo, mais próximo à área adversária, trazendo mais velocidade ao jogo. Você acha que foi isso que possibilitou ao Guarani um placar tão elástico, essa velocidade na inversão de jogo? Obrigado, boa noite. Bom, boa noite. Como eu disse, o primeiro tempo nós começamos bem 10, 15 minutos, e por um nervosismo, por uma ansiedade de talvez querer resolver logo a partida, um jogo onde estava marcando a volta do nosso torcedor, a gente começou a se perder dentro da partida, e erramos na questão do posicionamento dos laterais, no posicionamento do meio-campo, e ficamos ansiosos e nas trocas de passe, forçando muito passe por dentro, que era uma situação muito clara da equipe do Londrina para poder roubar a bola e tentar o contra-ataque. No intervalo nós corrigimos essa situação, de dar tranquilidade, de dar o apoio que essa equipe precisava, para que a gente pudesse, de uma forma organizada, com os laterais mais bem posicionados, com o Bruno Silva mais bem posicionado numa saída de 3, que é uma situação forte que a gente tem,
a gente conseguir, pela aproximação do nosso ataque, criar oportunidades, que foi o que se desenhou no segundo tempo, né? E principalmente após o primeiro gol, as coisas ficaram com uma facilidade maior em termos dessas oportunidades que acabaram sendo criadas, muito em fruto também da movimentação e do potencial técnico que a nossa equipe demonstrou, principalmente no segundo tempo. Bom, está encerrada então a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. O Guarani, que se representa na segunda-feira, volta a campo na sexta, enfrenta o CRB fora de casa. Obrigado, Daniel, uma boa noite. Obrigado, boa noite, um grande abraço a toda a nação bugrina. Tenho certeza que é um final de semana de alegria, um final de comemoração, e na segunda-feira voltamos às atividades focados, né, nesse grande desafio que teremos aí em Maceió na próxima semana.